Você é do tipo que diz sim para tudo e para todos? No programa de hoje você vai ver como ter o controle da sua vida, como controlar mais a sua agenda, as suas atividades e fazer com que a sua vida renda mais, que você consiga atingir mais resultados. Oi, eu sou Vanessa Poleto e você está assistindo o QVM TV, o lugar certo para lhe inspirar a criar a vida que você deseja. Nós temos muita coisa acontecendo o tempo inteiro ao nosso redor, alguém pedindo alguma coisa na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. O tempo inteiro tem alguém pedindo alguma coisa pra gente. E é nesse momento, nessa hora, que saber dizer não se torna uma habilidade muito importante. Porque quem não sabe dizer não acaba fazendo com que as prioridades dos outros se tornem as suas prioridades. Então, as nossas prioridades acabam sempre ficando de lado. O ponto é que, na maioria das vezes, a gente acaba dizendo sim para as coisas, para as pessoas, para não magoar, para não decepcionar, ou por medo, ou até para afirmar para si mesmo que você é capaz de fazer tudo aquilo. Só que chega uma hora que a gente não dá mais conta nem de fazer o que pediram pra gente e nem de fazer o que a gente deveria fazer das nossas atividades, das nossas prioridades. Eu lembro que uma vez, no aniversário do meu esposo, ele veio pedir pra mim para eu fazer o bolo de aniversário para ele levar lá para a empresa, para comemorar o aniversário dele. E naquela época eu estava começando a me aventurar na cozinha, a começar a gostar dessas coisas, de fazer um bolo, de fazer essas coisas, né? E ele veio pedir e eu acabei dizendo que sim, mesmo trabalhando fora, trabalhando 8 horas por dia, estudando à noite. Eu falei, não, vou fazer o bolo. E quando eu comecei a fazer o bolo no intervalo do almoço, né, eu tinha 2 horas de almoço, e eu comecei a fazer o bolo e na hora de fazer a cobertura do bolo, eu percebi que ia faltar leite condensado, não ia dar o suficiente. E aí começou uma confusão lá dentro de casa, eu pedi para ele sair para comprar mais leite condensado e o tempo passando, e ele voltou com mais leite condensado e aquele lá também não deu o suficiente, enfim. A gente conseguiu terminar o bolo, ficou gostoso, não ficou tão bonito, mas ficou gostoso. Mas o ponto é que aquilo gerou uma confusão imensa pelo simples fato de eu não saber dizer não. Esse é um simples exemplo, uma situação banal, mas que são essas situações que vão acontecendo no nosso dia a dia e que vão fazendo com que o nosso dia fique lotado de coisas e que a gente se sinta realmente sobrecarregado e não dando mais conta de fazer as coisas que a gente precisa fazer. Então você vai descobrir algumas táticas para que você consiga dizer não com a consciência mais tranquila. A primeira tática é ter foco. O foco fará com que você consiga se concentrar nas prioridades, naquilo que realmente é importante, naquilo que você precisa finalizar. Porque as pessoas elas estão realmente o tempo inteiro pedindo coisas pra gente. Então, não necessariamente elas precisam estar presentes. Pode ser uma ligação, pode ser um WhatsApp, uma mensagem. Então, se preciso for desligar o celular, desligar as redes sociais, faça isso. Isso vai ajudar você a se concentrar naquilo que é realmente importante. Então, posicione e seja firme na sua decisão de ter mais foco naquilo que é importante. Agora veja, você pode dizer não de uma maneira diferente. E essa é a segunda tática. Você não precisa dizer não à pessoa. Então, seja claro com a pessoa e explique a situação e entenda que você pode dizer não ao pedido que a pessoa está fazendo para você e não a ela necessariamente. Uma boa conversa sempre pode resolver qualquer tipo de controvérsia e conflitos que possam ser gerados pela palavra não, principalmente no seu trabalho. De repente é desconfortável para você dizer não para o seu chefe.
mas o seu papel é explicar para ele que naquele momento, de repente, não é tão importante fazer aquilo que ele pediu e colocar para ele o que você está fazendo e quais são as prioridades que você tem naquele momento. Fazendo isso, o seu chefe pode enxergar em você uma pessoa responsável. Eu mesmo já passei por isso. Já precisei dizer não para um chefe e fiz justamente isso. Expliquei qual era a situação, quais eram as prioridades e a gente conseguiu entrar num consenso e deu tudo certo. Então isso é super aplicável. Inclusive, Donald Trump diz algo bem interessante sobre isso. Aceite o fato de que algumas pessoas não são legais com você. Gosto quando as pessoas não são legais, porque elas são mais fáceis de controlar. É muito mais difícil ser durão com quem é legal. Se elas são más, é uma canja dizer não. É bem mais fácil dizer não para uma pessoa que a gente não gosta. Mas lembre-se, uma boa conversa sempre resolve tudo. Então, explicando, colocando quais são as prioridades, pode evitar qualquer tipo de controvérsia ou qualquer tipo de conflito. A prática leva à perfeição. Se de repente hoje você tem dificuldade para dizer não e simplesmente vai abraçando tudo e todos, comece praticando com as pequenas coisas. Por exemplo, se alguém pede alguma coisa, você já começa dizendo não. Se oferece uma sobremesa depois do almoço, diz não por um refrigerante. Qualquer coisa que seja mais simples para você, você vai treinando isso e vai ficar com certeza mais fácil para você. Por fim, eu quero destacar algo bem importante para você. Algumas pessoas têm dificuldade de dizer não com medo de estar de repente perdendo algumas oportunidades. Mas lembre-se de uma coisa, quando você está dizendo não a um pedido, automaticamente você está valorizando mais algo que você deseja. Então, nas duas situações, são oportunidades. Você apenas está escolhendo algo que é melhor, que tem mais valor para você. O mais interessante é encontrar um equilíbrio nisso tudo. Então, você não vai só dizer não para tudo e para todos e nem só sim, mas é saber quando você deve dizer sim e quando você deve dizer não. Encontrar o equilíbrio nisso é o grande ponto, é a grande chave disso tudo que a gente está falando. O que eu quero saber de você agora é se você tem facilidade para dizer não, ou se de repente você já se meteu em alguma roubada por de repente não conseguir dizer não para alguma pessoa ou situação. Deixe seu comentário aqui e a gente quer muito saber de você como que esse conteúdo pode ajudar você daqui para frente. Você gostou desse vídeo? Então inscreva-se no nosso canal e compartilhe com todos os seus amigos. E se você deseja receber mais conteúdo e os programas em primeira mão, acesse vanessapoleto.com e cadastre o seu e-mail gratuitamente. Muito obrigada por assistir e a gente se vê no próximo programa.